Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional tão abençoado de cada dia. Estou aqui de volta presencialmente não online, né? Mas estou aqui de volta presente no nosso formato tradicional de devocionais que tanto nos abençoa. Nos últimos dias eu tive alguns problemas aqui com a internet, especificamente do meu provedor aqui no bairro. E aí eu coloquei algumas palavras no início da semana. Quando eu falo palavras, pregações que eu já havia feito em algum momento e coloquei aqui no horário do devocional, para não quebrar o ritmo. Essa questão de quebrar o ritmo é um desafio. Às vezes você acha assim, olha, amanhã eu retorno. E quando vai ver, você não tem o mesmo ritmo, a mesma velocidade, aquele impulso que é tão importante começar o dia meditando na palavra de Deus. Então, para não quebrar esse ritmo, coloquei essas pregações, porém, tá tudo resolvido. Estamos aqui de volta no nosso formato tradicional de devocionais, tá bom? Te peço já, por gentileza, deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. Vai ser uma bênção estar com você todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Tá bom, gente? Hoje eu quero ler com vocês um texto que está em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Olha o que diz. Abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Gente, essa palavra de Jeremias 17, versículos 7 e 8 é muito poderosa. Primeiro, o profeta fala assim, ó, abençoado é o homem, a pessoa cuja confiança está no Senhor. Primeira coisa, como identificar alguém abençoado? A bênção não fala apenas do presente, mas fala do futuro, ou seja, você olha uma característica da pessoa e fala assim, olha, fulano de tal, vai acontecer isso e isso com ele. Por quê? Porque eu estou percebendo essa característica. Tem algumas pessoas que a gente percebe que lá na frente elas vão se dar mal, né? Você conhece alguém que é cabeça dura, por exemplo, que não ouve conselho de ninguém? Você fala assim, olha, essa pessoa, ela pode até não acontecer, mas a possibilidade é grande dela quebrar a cara, dela aprender mais com os erros do que com o conselho dos outros. Porém, tem também as coisas positivas. Você vê alguém, eu lembro que certa vez eu estava num ônibus aqui em Salvador e entrou pelo ônibus, tem muito vendedor dos ônibus aqui de Salvador, de todas as capitais, entrou no ônibus um adolescente. Pela aparência dele, parecia ser um adolescente de 12 anos, 11 anos de idade, mais para a infância do que para aquela adolescência que vai para a fase adulta. E ele entrou, rapaz, vendendo um produto. Era algo parecido como tipo um refrigerante portátil, tá aqui, tinha tipo um comprimidozinho assim que, sabe quando você coloca aqueles comprimidos de vitamina C, né? Efervescente, era uma espécie disso, mas que transformaria o copo de água num refrigerante para dar um sabor. Rapaz, esse menino falou tão bem, fiquei impressionado com ele. Muita gente comprou no ônibus e eu não falei naquele dia. Depois eu encontrei ele num outro ponto de ônibus e falei com ele, falei, olha, você tem uma grande habilidade para vender. Estude, se habilite, se capacite, porque você pode ganhar muito dinheiro com a sua habilidade de venda. Então eu olhei uma característica e eu vislumbrei um futuro para ele. Obviamente, eu não mais o encontrei. Já tem alguns anos, eu não sei, nem, talvez se eu o ver em minha frente, eu não vou nem reconhecer. Não sei que ele me reconheça e fale, eu lembro da sua palavra. Porém, é interessante que Jeremias, ele fala aqui que o homem cuja confiança está no Senhor, ele é abençoado. Quando você olha alguém que confia no Senhor, você pode cravar, olha, essa pessoa, ela vai se dar bem, ela vai vencer, ela é abençoada. Por quê? Porque é uma consequência natural daqueles que confiam no Senhor. E para deixar, gente, isso mais claro ainda, o profeta, ele fala assim, ó, ele faz uma comparação. Ele fala, olha, a pessoa que é abençoada, ela é semelhante a uma árvore
que é plantada junto a ribeiros de água. Uma árvore cujas raízes se estendem na direção do ribeiro. Observe, talvez para você essa não seja a figura mais fácil de identificar em termos do quão importante é essa imagem que o profeta Jeremias está passando. Preste bem atenção. Quando o profeta Jeremias usa esse exemplo, gente, nós estamos falando de pessoas que viviam numa região completamente desértica, tá? Grande parte do território de Israel, quase todo ele, é coberto de deserto, e a água era um elemento muito mais escasso do que se tem hoje. Portanto, para plantar e para ter uma plantação frutífera, uma plantação fértil, era muito importante ter acesso às correntes de água. Então, plantar próximo às águas faziam com que o nível de fertilidade, o nível de multiplicação daquela semente fosse muito grande. Então, Jeremias está dizendo, o cara que é abençoado, a pessoa que confia no Senhor, ela é semelhante a uma árvore que é plantada num ambiente completamente favorável para você. Eu não sei o exemplo que você pode tomar para a sua realidade, porém, pense aí, se você estiver numa situação completamente favorável, aquele dia em que você acorde, tudo dá certo para você, o telefonema certo chega para você, a conexão certa, você conhece a pessoa certa naquele dia, você tem uma excelente reunião no teu trabalho, você faz as coisas e de algum modo tudo vai se encaixando perfeitamente. É isso que Jeremias está dizendo. E é interessante que a raiz da árvore, quando ele sinaliza, a raiz fica na direção do ribeiro. Gente, a raiz é a parte mais importante da árvore. Por quê? Porque é dela que vai nascer e vai se desenvolver todo o restante daquela árvore. Eu não vou demorar muito aqui, eu sei que Deus já está falando no seu coração, mas esse versículo ele fala de nós temos as nossas raízes fincadas, fundamentadas no Senhor. A pergunta que eu faço é: onde estão fundamentadas as raízes do seu coração? Essa é uma pergunta que não dá para responder só de bate-pronto, gente. Nós temos que pensar, meditar. Tiago, eu ainda não orei hoje. Quando você for orar, tire um tempo para perguntar sinceramente ao seu coração e sondar no seu coração. Inclusive, gente, quem tiver dúvidas sobre si mesmo, quem tiver com dificuldade de entender o seu próprio sentimento, as coisas que passam dentro do seu coração, quando você orar, peça a Deus para falar contigo. Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo aqui dentro. Então, ore e peça para Deus te revelar se de fato a sua vida está fundamentada no Senhor. E é claro que tem alguns parâmetros para você visualizar isso. Quando você está fundamentado em algo e você perde aquele algo, você perde as estribeiras. Por exemplo, tem algumas pessoas que vão dizer: Tiago, a minha vida está fundamentada no Senhor, mas na verdade está fundamentada no dinheiro. Então, quando a pessoa tem uma perda financeira, ela perde as estribeiras, ela perde o domínio próprio. Por quê? Porque ela perdeu o fundamento verdadeiro da vida dela. Ela até fala que o fundamento é Deus, só que o fundamento é dinheiro. Então, quando ela perde dinheiro, tem uma perda financeira, tem um prejuízo, ela, meu Deus, eu conheço uma pessoa que quando perde dinheiro, ela sai de si, ela faz loucuras, ela se transforma. Por quê? Porque é a raiz, é o fundamento da vida dela, está fincada na segurança financeira. Tem pessoas que idolatram o dinheiro. Tiago, você é contra o dinheiro? Você acha que é uma coisa negativa? De modo nenhum, uma ferramenta de Deus. Porém, nós temos que tomar cuidado para não idolatrarmos, ou seja, colocarmos as ferramentas no lugar de Deus. Eu acho que dinheiro é uma bênção, mas se você não tiver Deus como primeiro lugar da sua vida, até a melhor bênção pode se tornar uma grande maldição. Sério isso, né? Então, para você refletir. Outras pessoas têm, por exemplo, eu poderia citar aqui 1 milhão, tá? Vou citar duas apenas, citar o dinheiro e mais essa, para você visualizar. Outras pessoas têm a sua vida fundamentada, por exemplo, num amor humano, numa idolatria, uma paixão sentimental que é tão forte. Você conhece alguém? Talvez você tenha passado por isso. Você amou tanto uma pessoa, gostou tanto de uma pessoa, colocou uma pessoa numa posição tão elevada na sua vida que ela se tornou mais importante até do que o próprio Deus. De modo que você não consegue mais viver sem a pessoa. E note, gente, não estou falando aqui de uma família entre um marido e uma mulher que tem que se amar ali pelo resto da vida e isso é saudável. Eu estou falando das paixões, onde você
de maneira equivocada, no tempo errado, você colocou a pessoa num lugar no seu coração que ela não poderia estar. Então, de repente, a pessoa, você estava se relacionando, conhecendo, namorando, e a pessoa, por uma escolha até pessoal, ela decidiu ali romper o relacionamento. Pronto. Aí seu mundo caiu. Aí caiu a autoestima, caiu o emocional, a sua vida vem abaixo. Por quê? Claro que é natural ficar triste quando você não é, por exemplo, correspondido na vida amorosa. Porém, uma coisa é a tristeza natural, gente. Outra coisa é quando isso está avançando para um campo tão doentio que revela que, na verdade, nós colocamos o fundamento da nossa vida na pessoa amorosa, entende? É muito delicado isso. Poderia citar ideias, poderia citar personalidades, poderia citar diversos outros pontos que, na verdade, são pontos de idolatria. Você pode até ter algo relevante na sua vida, dizendo assim: olha, Thiago, é, 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 tal quantia financeira é algo relevante para mim, porque aqui eu vou abençoar minha família, eu vou criar uma empresa, eu vou abençoar pessoas, eu vou dar emprego. Ou você pode dizer assim: Thiago, eu gosto muito de uma pessoa, eu tenho um sonho de construir uma família com essa pessoa, de ter filhos, eu tenho um sonho de poder abençoar essa pessoa com o melhor que eu puder. Isso é bênção. A diferença é quando você fundamenta a sua vida em coisas passageiras. Meu irmão, minha irmã, isso é um grandíssimo problema. Olha que interessante, só até abrir um parêntese aqui. Eu estava ouvindo esses dias um pregador interessante, ele falou isso. Estava conversando com o filho dele, o filho começou a fazer várias perguntas, né? Filho pequeno e criança, quando começa a fazer pergunta, é interessante, rapaz. Diz que o filho começou a perguntar assim: pai, você ama mais eu ou fulano de tal? Mas eu ou tal coisa? Eu ou tal coisa? E foi arrochando cada vez mais o pai, né? E aí perguntou: pai, você ama mais a mim ou a Jesus? Olha que pergunta interessante, uma criança perguntando: você ama mais a mim ou a Jesus? E aí o pai respondeu que amava mais Jesus. Ele teve que explicar, no final das contas, para a gente resumir, ele teve que explicar que era amar a Jesus que o faria ser um pai amoroso, que o faria ser um pai melhor. Entende? Então, talvez, você diz: não, Tiago, meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Minha irmã, se Jesus não for a coisa mais importante da sua vida, nem um bom pai, nem uma boa mãe você consegue ser. Pode ser, até ser uma pessoa ética, que vai ensinar o teu filho o que é o certo ou errado. Mas, por exemplo, a maior herança que eu tenho dos meus pais, graças a Deus eu tive excelentes pais, tanto meu pai e minha mãe, excelente, sempre me proveram a questão estrutural financeira, sempre estudei em bom colégio, sempre tive boas roupas, nunca me faltou o que comer. Graças a Deus me deram boa educação ética. Graças a Deus tive pais maravilhosos. Mas de tudo que eles me deram, o mais importante foi conhecer a palavra do Senhor. Uma das maiores bênçãos que eu tenho na minha vida foi ter nascido num lar cristão, onde pais já conheciam a palavra do Senhor desde pequeno. Eu comecei ali a ser estimulado a buscar a presença de Deus, a conhecer a Deus. E desde cedo eu comecei a ter experiências com o Senhor. Entende? Então, talvez, se eles me dessem tudo que eles me forneceram como pais, tanto em nível estrutural, financeiro, social, como em nível amoroso, mas não tivessem me ensinado as coisas do Senhor, a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor, esse relacionamento com Jesus, meu irmão ia ser a pessoa mais vazia da face da terra. E na verdade, o amar ao próximo, ele é aperfeiçoado quando nós amamos a Jesus. Por quê? É Jesus que nos faz enxergar o próximo como ele precisa ser enxergado. É Jesus que nos faz amar o próximo como ele precisa ser amado. Olha a importância de você ter a sua vida fundamentada no Senhor. Então, a primeira grande pergunta aqui, fique tranquila, a devocional já está se encerrando. Mas a primeira grande pergunta é: aonde a sua vida está fundamentada? Ela precisa estar fundamentada no Senhor. As suas raízes precisam estar no Senhor. Talvez você diga assim: Tiago, você falando aí, eu percebi que minha vida não está fundamentada no Senhor. Como é que eu faço? Primeiro lugar, se arrependa. Segundo lugar, confesse a Deus, peça perdão a Deus. Terceiro lugar, recomece. Não apenas se relacionando com Deus, orando, lendo a palavra, mas tendo bons conselheiros, bons discipuladores, pessoas que vão te ajudar na caminhada. Se você der esses 3 passos, gente, você já vai avançar numa velocidade que você não imagina. A segunda coisa interessante aqui é que as folhas de uma árvore, elas podem até secar, mas serem renovadas na próxima estação. Porém,
Uma raiz, quando seca, aí o problema é muito maior, entende? Então, nós não podemos nos preocupar apenas com a nossa parte estética, a parte externa. Folhas falam de vida externa, de nossa vida de aparências. Hoje em dia, a rede social, meu Deus, o foco está quase que completo só na vida de aparências. Também você não pode ser descuidado, você tem que cuidar. O problema é cuidar só da aparência, só do externo. Você tem que cuidar da raiz. Raiz fala do que é interno. Raiz fala de uma parte da nossa vida que ninguém vê, porém, que sustenta todas as outras partes. Raiz fala de uma parte que ninguém vê, porém, que sustenta todas as outras partes. Tem algo dentro de nós, gente, que a pessoa que nos vê por fora, ela não enxerga. Porém, o que está dentro de nós é o que de fato vai nos sustentar, vai nos dar estrutura para nós vivermos todas as coisas dessa vida. Você conhece alguém? Lembra aí, você vai lembrar com certeza de várias pessoas. Você conhece alguém que é muito bonito, muito bonita, esteticamente impecável, uma pessoa atraente, uma pessoa bacana, tem até uma boa personalidade, mas por dentro, você vai conversar com a pessoa é completamente vazia. Torna-se até desinteressante essa pessoa, né? Ela não tem nada dentro dela, só fala besteira, bobeira, uma visão de mundo completamente imatura. Meu Deus, essa é uma das grandes tragédias dos dias de hoje, porque nós estamos muito voltados para construir uma imagem estética, externa para as pessoas. Nos esquecemos do interior, que é a parte mais importante. Em contrapartida, tem pessoas que até nos surpreendem. Não tem uma aparência chamativa, mas quando você senta ali para conversar com a pessoa, quando você troca uma ideia, aquela pessoa te acrescenta algo tão precioso. Você fala, uau, eu quero estar junto com essa pessoa. Entende por quê? Porque dela transpira vida, ideias, sonhos, a vitalidade que vem de dentro, que fala das raízes. Ou seja, as raízes, quando nós confiamos no Senhor, são como raízes que estão junto a ribeiros de água. As águas vão hidratando as raízes e dando a ela todos os nutrientes necessários para que aquela seja uma árvore forte, vigorosa e de bons frutos. Quando você está debaixo da direção do Senhor, meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus, ele te abençoa de um modo tão especial, ele nutre a tua alma e o teu espírito de um modo tão especial que todas as áreas da sua vida começam a reverberar essa presença do Senhor. Não vou dizer para você que tudo vai dar certo só porque você serve a Jesus. Isso seria um engano, seria uma promessa enganosa, não vou dizer isso. Tem coisas que o próprio Deus vai tratar de desarraigar, de arrancar a raiz do nosso coração. Porém, glória a Jesus, o Senhor da nossa vida. Ele sabe exatamente o que ele tem para arrancar do teu coração. E, gente, eu não sei quem é aqui que está precisando receber essa palavra, mas eu sinto uma unção especial sobre essa frase. O Senhor Deus, ele sabe melhor do que ninguém aquilo que precisa ser arrancado da sua vida. Se é você que precisa dessa palavra hoje, essa resposta hoje, essa confirmação hoje, receba isso, agarre essa palavra, porque eu senti uma virtude diferente quando eu falei isso aqui. Tem alguém precisando ouvir essa questão. E para a gente fechar, as raízes, elas, diante da tempestade, são elas que seguram uma árvore. Talvez você olhe assim, não, Tiago, mas uma árvore tem um tronco forte, um tronco grande, eu acho que é o tronco. Não é o tronco, não. Você diz que é o tronco, você diz que é o tronco porque o tronco é o que você vê. O tronco, o caule, os galhos, é aquilo que você vê. Porém, o que segura uma árvore durante uma tempestade é a raiz. É o quão aprofundada aquela raiz está, certo? Então, o problema é que muitas vezes nós temos raízes, só que são raízes rasas, raízes que não têm profundidade. Então, quando a tempestade vem, oh meu Deus do céu, lembrei de tantos exemplos aqui agora, tantas pessoas que eu poderia citar, situações na minha própria vida, para não dizer que eu estou lembrando só dos outros, situações na minha vida, que eu não estava com a raiz aprofundada, quando veio a tempestade, quando veio o vendaval, meu Deus, eu achava que estava fixado, que estava firmado, e não estava, entende? Então, você precisa não apenas ter raízes, mas aprofundar as suas raízes, para que quando a tempestade vier, você tenha estrutura para lidar com a tempestade. É o Senhor que está falando com você nesse momento, meu irmão, minha irmã. Aprofunde as suas raízes, porque afinal de contas, e aqui eu quero declarar e fechar esse devocional, quero profetizar sobre a sua vida mais uma vez.
os versículos que nós lemos, Jeremias 17, versículos 7 e 8. Receba essa palavra no seu coração. Mais abençoado é o homem, a pessoa, o ser humano, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Receba essa palavra, aprofunde as suas raízes no Senhor. E essa prática, trazendo para a vida prática, como é que eu faço isso, Tiago? Confiando no Senhor, confiando dia após dia. Sabe como é que você confia em Deus? Conhecendo Ele. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você confia nele. Quanto menos você conhece de Deus, menos você confia nele. O quão profunda está a tua confiança em Deus? Isso vai determinar o quão abençoado e abençoada você será. Amém, gente? Vamos orar juntos. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Quero te agradecer pela vida de todos os que estão me escutando nesse momento. Eu te peço que a tua presença inunde cada ambiente onde essa pessoa está me ouvindo, está orando comigo. Que o teu Santo Espírito vá agora trazendo paz. Vá agora repreendendo o espírito de suicídio. Vá agora, meu Deus, repreendendo os sentimentos que não foi o Senhor que colocou aí. Vai agora, Espírito Santo, repreendendo pensamentos que vieram do inferno. Vai limpando, trazendo pureza, e declaramos mais uma vez a tua santa paz, onde todos os que estão me ouvindo nesse momento estão. A tua santa paz, a tua vida, o teu livramento, a tua graça, o teu amor. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo, seu like é muito importante para essa transmissão chegar a outras pessoas. Eu te convido também a deixar um comentário aqui nesse vídeo sobre qual a parte que mais falou teu coração. Repetindo, para mim, é uma alegria ler o teu comentário, ler o teu feedback e saber como Deus falou contigo, tá bom? Não se esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e se você desejar, me marca lá no Instagram, @tbatista8. Tamo junto sempre, gente. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia com a palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.